pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma rápida análise desse circuito aqui do IBRAP de 100 watts e também a gente vai fazer uma simulação dele para a gente ver como fica o desempenho, tá? Bom, você está olhando para o circuito aqui na tela. Esse é o circuito que eu capturei do desenho, tá? Do esquema elétrico original, que eu vou mostrar novamente para vocês. É esse aqui. Esse transistor aqui, ele era bom, mas hoje em dia não se acha mais, pelo menos não original, né? E por isso a gente vai utilizar aqui os transistores mais comuns que a gente tem aí para saída de áudio no mercado, que é o 2SC 5200, tá? Ambos os transistores de saída são 2SC 5200. Esse é um amplificador quase complementar, né? Ele não tem transistor PNP na saída, só o transistor NPN. Esse arranjo era muito comum antigamente. Transistores PNP eram muito difíceis de encontrar e não existia casados, né? Então, pessoal, o que a gente tem aqui basicamente, tá? Eu vou fazer uma explanação bem rápida, mas que dê para vocês entenderem. Vou centrar aqui o circuito na tela pra gente. Tá. A gente tem aqui então, observando já de cara, um amplificador em 3 estágios, né? O par diferencial, ele é um par diferencial polarizado com uma fonte de tensão, tá? Essa fonte aqui ela recebe a tensão do mais ECC, tem uma queda de tensão aqui, logo em seguida a gente tem um diodo Zener. Esse diodo Zener vai estabilizar a tensão em 9V1, esse diodo aqui é o 5239, ou seja, o resto de tensão vai ser drenado ao terra através desse diodo e esse resistor, e aqui a gente vai ter a polarização para o par diferencial que vai ficar em torno de 2.3, 2.5 mA, tá? Então esses transistores aqui vão receber uma corrente de 2.5 mA, apesar de que aqui não há um controle de corrente, é um controle de tensão, tá? A tensão aqui é estável, não a corrente. Então a gente tem um par diferencial bem simples, não tem espelho de corrente. Q1 a gente tem um long tail com um resistor 680R, que vai criar aqui uma diferença de potencial, para a gente ter uma certa transcondutância aqui para o par diferencial, e esse sinal vai ser entregue aqui ao VAS, um capacitor Miller, tá? De 150 picofarads. Esse valor é bem alto, ou seja, esse amplificador aqui provavelmente ele não vai ter uma resposta de frequência muito boa em frequências altas, né? Geralmente hoje em dia a gente usa capacitores de 47 picos, 56 picos. Com isso os amplificadores podem chegar aí fácil a uns 200 kHz. Então aqui a gente tem, vamos dizer assim, para ser a fonte de corrente do VAS, a gente tem aqui um arranjo em bootstrap. Se não houvesse esse capacitor do bootstrap, quando você empurrasse o sinal na entrada, o que ia acontecer é que a tensão negativa, né, a parte de baixo da onda ia ser maior que a parte de cima. Então esse capacitor aqui ele meio que bomba, né, corrente para cima, empurra essa tensão para cima e você tem uma forma de onda perfeita. Hoje em dia poucos amplificadores usam bootstrap, a maioria usam CCS aqui, né, que é a fonte de corrente constante. Usa tanto aqui no VAS quanto aqui no par diferencial. E o arranjo aqui, pessoal, esse arranjo aqui vai fornecer em torno de 10 mA para o VAS trabalhar. Ou seja, o VAS vai trabalhar bastante quente, tá? Ele vai trabalhar com uma corrente aí considerável, classe A. Isso talvez seja a questão até de você colocar um dissipadorzinho aí para esse transistor. O multiplicador de VB, pessoal, é o circuito que providencia, digamos assim, a corrente de repouso, a corrente de polarização, tá? Vai haver uma diferença de tensão aqui entre esses dois lados do transistor, entre o coletor e o emissor. E essa tensão entre os dois lados é a tensão que gera o bias, digamos assim, né? Eu estou explicando de forma bem simples porque tem muita gente que é um pouco leigo nesse assunto, tá? Então aqui que a gente tem aqui? A gente tem um transistor. Esse transistor aqui, ele necessariamente precisa ficar em contato com um dissipador de calor. Se você montar esse transistor sem contato com o dissipador de calor, não adiantou você botar ele aqui, poderia ter botado 2, 3 diodos, tá?
porque qual que é a função dele? Uma das funções dele, né, que é a principal, digamos assim, é ele corrigir a tensão, a corrente de polarização baseado no calor do dissipador. Quanto mais corrente tiver, mais calor vai ser gerado, né, nos transistores de saída, consequentemente o dissipador vai ficar mais quente, e para evitar aí uma avalanche térmica, a gente tem esse transistor que vai sentir esse calor e vai diminuir a corrente de polarização. Digamos aqui que a corrente de polarização seja de 20 mA de repulso. Quanto mais quente o seu amplificador ficar durante o tempo de funcionamento, menor vai ser essa corrente, ou seja, a tensão entre esse ponto e esse ponto aqui das bases dos drivers vai ficando cada vez menor, consequentemente a corrente aqui também vai ficando cada vez menor, e isso vai evitar, né, que você desande aí, vamos dizer assim, né, você entre em uma avalanche térmica. Só isso aqui não protege o amplificador, tá, pessoal? Você tem que ter bom senso, não vai sair tocando o amplificador com baixa carga e sem ventilação correta e também sem a questão do bom senso, né? Você não vai tocar o amplificador na distorção e deixar o pau quebrar, né? Senão não tem circuito eletrônico que proteja você de um desastre nesse caso. O par de saída, ele é um quase complementar, ou seja, você vê aqui que ele tem um transistor NPN aqui em cima e um transistor NPN aqui embaixo. Como eu já disse, esse era um arranjo bastante utilizado antigamente, principalmente na época desses amplificadores, né, esses amplificadores em kits aqui que você montava, porque não se achava transistores PNP bons. Transistores PNP eram difíceis de achar nessa época, e para pares casados ainda pior, né? Então utilizava-se muito essa questão do quase complementar. Hoje em dia quase não se usa, é só em alguns projetos específicos mesmo. Então aqui a gente tem o drive do lado positivo, o drive do lado negativo, tá? Essa diferença que você vê aqui, ó, entre o circuito do lado positivo e o circuito do lado negativo, ela é necessária, porque como você está vendo aqui, o transistor NPN ele não foi feito para funcionar do lado negativo. Então você precisa gerar aqui uma tensão mais negativa nesse ponto da base para que esse transistor possa funcionar corretamente. Se ele ficasse montado igual aqui, não funcionaria. Então aqui os transistores recebem, o driver recebe o sinal que vem aqui dos dois lados do multiplicador GBE, né? E eles amplificam esse sinal, adicionam corrente aqui e levam essa tensão, essa corrente para a saída. A corrente de saída é proporcional à corrente de entrada do transistor, ou seja, a corrente que vai circular daqui para cá, tá, é a corrente, ela é diretamente proporcional à corrente que vai circular daqui para cá, ou seja, a corrente de coletor é igual à corrente de base multiplicada pelo beta, porque os transistores do par diferencial precisam ter o mesmo ganho, tá, o mesmo ganho, ou o mais próximo possível, para que não haja um DC muito grande na saída, tá? Bom, então, basicamente, os drivers entregam essa corrente para a saída na base e a função do estágio de saída é adicionar corrente. Toda a tensão de saída é gerada nesse transistor aqui, nesse circuito aqui, que é o VAS, Voltage Amplifier Stage, o estágio amplificador de tensão. E toda a corrente de saída é adicionada por esses dois transistores, muito simples de entender, né? Mais à frente a gente vai ter um filtro de Bucherow, que vai impedir que a capacitância dos fios, a resistência dos fios de saída, algum capacitor que tiver no possível divisor passivo da saída, né, da caixa acústica, interfira no funcionamento do amplificador. E a gente tem a rede Zobel, que impede que o amplificador oscile em alta frequência. É um filtro RC, né? Isso aqui é um filtro RC que você pode calcular para você, digamos assim, projetar o ponto de funcionamento do filtro. A partir de quantos kHz esse filtro vai começar a drenar corrente por terra, tá? Bom, pessoal, muito simples, 3 estágios. Recapitulando aqui, 3 estágios com um par diferencial simples, sem espelho de corrente, polarizado com uma fonte de tensão constante. O amplificador de tensão também é simples, ele é polarizado com um
bootstrap. O estágio de saída ele é quase complementar, logo esse arranjo que é necessário nos drivers para que funcione. Basicamente é isso. Qual que é a impedância visível, vamos dizer assim, na entrada é a desse resistor aqui, 120 kΩ, tá? A impedância real não é essa, mas a impedância percebida vai ser essa aqui para o estágio anterior, para um pré, para um celular, por exemplo. Apesar de que esse amplificador aqui, como eu vou mostrar na simulação, ele precisa de uma tensão bastante alta para excitar ele a plena potência. Bom, então aqui a gente tem a tela da simulação, ela não está preenchendo por completo agora, tá? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? É o mesmo circuito montado num simulador, tá? E a gente vai simular esse circuito agora, então. Vamos dar play aqui. A frequência que está entrando é 1 kHz e a tensão de excitação aqui fica em 1 volt de pico, como você pode ver aqui no osciloscópio. A tensão RMS da entrada é 708 mV RMS, para você chegar em 20 volts na saída, tá bom? Então o circuito está sendo simulado aí, é o mesmo circuito, tá? O que a gente tem aqui? XM1 é esse multímetro que está aqui na saída, ele está medindo aqui para mim o DC offset, que nesse momento está em 16 mV. Aqui a gente tem os amperímetros dos rails de alimentação, né? Ou seja, ele está em plena potência, com carga de 4 ohms e está consumindo 2,3 amperes de cada lado da fonte. E essa aqui é a distorção harmônica total da saída em 1 kHz, são 0,032%. Vamos aterrar esse sinal de entrada aqui, que a gente vai medir algumas outras coisinhas aqui. Bom, tá aterrado, então vamos iniciar. Eu já posso fechar isso aqui, então. O que a gente tem aqui? A gente tem 20 mA de corrente de repouso para cada lado da fonte. Essa corrente é ajustada aqui nesse trimpote do multiplicador de VBS. Se eu arrastar para cá, você vai ver que a corrente sobe. Se eu arrastar para cá, a corrente diminui. Qual que é a corrente que eu considero ideal aqui? Em torno de 20 mA, 25 mA, tá? Não bote muito mais que isso, porque você vai estar drenando bastante corrente aqui nos transistores de saída. Isso vai gerar um calor de repouso já bastante considerável. Vamos conferir então as correntes aqui no simulador. Aqui a gente tem 10,5 mA, que é a corrente que está vindo aqui para o transistor do VAS. Corrente aqui do par diferencial está em 2,54 mA, como eu disse, tá? A tensão, se você medir a tensão nesse nó aqui, você vai ver que ele é 9 volts, 904. Essa tensão aqui ela não varia, independente de quando o amplificador estiver tocando, né? Geralmente a tendência da tensão do transformador é diminuir, mas nesse caso aqui em cima do par diferencial ela vai ficar estável em 9 volts. O sinal entra por aqui, tá? Aqui a gente tem um amplificador diferencial que ele vai fazer a subtração do sinal de entrada pelo de saída, vai entregar aqui através de uma certa transcondutância para o VAS. O VAS, pessoal, é um dos estágios mais críticos do amplificador, tá? Se ele não for bem projetado, você vai ter uma distorção harmônica muito grande, porque é nele que é gerada toda a tensão, então é nele também que é gerada uma boa parte da distorção. A corrente aqui dos drivers nesse arranjo vai ser de 4 mA em cima, 4,0 mA em cima, 4,40 mA embaixo. O lado do PNP sempre conduz um pouquinho mais de corrente, porque o transistor PNP ele tende a ter uma condução maior, né? Um ganho maior. Então, pessoal, é isso. A gente simulou aqui o circuito, vamos simular em algumas outras frequências também. Vamos elevar a frequência aqui para a gente dar uma olhada como é que ele se comporta em alta frequência, que também é bastante interessante. Vamos botar aqui de novo, né? Vamos elevar a frequência para 10 kHz agora. Vamos mudar aqui o nosso analisador de THD para 10 kg e simulando em 10 kg. Aí a gente já tem 0,126% de distorção. Parte disso é devido à simplicidade do amplificador, né? Em parte também devido a não haver aqui um espelho de corrente para equalizar a corrente dos dois lados do par diferencial. Vamos subir um pouco mais então essa frequência em 15 kHz. Vamos mudar aqui o nosso analisador também para 15 kHz.
E em 15 kHz a gente tem 0,219%, ou seja, 0,2% de distorção. Em 20 kHz, que é o limite da audibilidade humana, a gente vai ter aqui uma distorção de 0,3%. Então assim, apesar de ser um amplificador muito simples, ele tem um desempenho razoável. Então a gente tem aqui 102 watts em 20 kg. Vamos ver até onde esse amplificador tem um bom desempenho. Em 50 kHz a forma de onda já deixa totalmente de ser uma senoide, ela já passa a ser uma forma muito estranha, né? Vamos tentar em 40 kHz. 40 kHz ela já está deformada. Em 30 kHz, vamos ver isso no simulador, em 30 kHz ela ainda está senoidal. No geral, tá? Até 20 kHz esse amplificador ele tem um desempenho até bom, né? Digamos assim, vale a pena montar esse amplificador. Em 1 kHz todo gato é pardo, tá pessoal? Em 1 kHz todo amplificador é bom, a não ser que ele seja muito ruim, né? Em 1 kHz aqui você pode observar, 0,03 é um THD razoável aí, mas conforme a tensão sobe, a frequência sobe, aí a coisa começa a ficar feia, né? Então é isso, pessoal, queria mostrar para vocês uma explanação rápida sobre esse circuito e a simulação dele também. Tá aqui o desenho da placa. Tá pessoal, esse aqui ficou sendo o desenho dessa placa. Eu desenhei ele de forma bem rápida, ainda preciso dar umas pequenas correções ali das ilhas, né, do tamanho das ilhas, mas no geral tá aí. Esse aqui fica sendo o desenho do PCB, que ainda preciso organizar esse ângulo aqui que tá ruim, tá? E é isso aí, ó. Ficou bem simples. Esse transistor aqui é o transistor do multiplicador de VBL, ele vai encostadinho no dissipador para sentir o calor naquele ponto ali. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não é inscrito, se inscreve aí para ajudar o nosso canal. Agradecer aos nossos parceiros, como por exemplo a Alpha Kits, que está sempre junto com a gente aí desenvolvendo circuitos. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.